Bom dia, aluno. Infelizmente não podemos nos encontrar presencialmente, então eu resolvi, além das indicações do SAI, dos vídeos, dos exercícios, gravar videoaulas para a gente tentar manter a interação e a rotina de aula, né? Então, nós vamos montar um planejamento para a gente retomar, tá? Então, a primeira aula, nós vamos fazer os exercícios da apostila. Na segunda aula, vamos responder aquela lista de exercícios que foi para casa. E na terceira aula, nós vamos responder aquelas atividades do site, tá bom? Então aí, peguem a apostila de vocês na página 209, tá bom? De Geografia. Então aí, o que você tem aí na página 209 de Geografia? Exercícios de resposta pessoal, ou seja, você vai responder qual lugar que você mora, onde fica a sua escola, onde fica a sua casa, tá bom? Então não tem uma resposta certa. Então são respostas pessoais que você vai, a partir do que você estudou, né? O que é lugar, o que é região, o que é espaço geográfico, você vai responder. Na página 216 de Geografia, aí tem alguns exercícios que nós vamos responder, vamos corrigir, né? Quem não fez, por favor, coloque em dia, tá bom? Então, na página 7, no exercício 7, na 216, você tem a primeira coluna: 1 lugar, 2 paisagem natural, 3 paisagem cultural, 4 território, 5 espaço geográfico. E a outra coluna você tem as características de cada um, né? Então aí, a resposta certa desse exercício 7, do exercício 7, é 5, né? A primeira coluna aí do exercício 7 é 5. Constituído e modificado pelas ações da sociedade, sendo composto por diversos lugares e paisagens, tá bom? Então, o exercício 7 da 216, a primeira coluna é o 5. A segunda coluna é 1, tá? Identificado por sentimento de pertencimento que cada pessoa constrói, ou seja, lugar. Lugar pode ser qualquer ambiente, né? A sua casa, a sua escola, qualquer ambiente, tá bom? O terceira coluna aí é o 3, predomínio de elementos construídos pela sociedade, ruas, edifícios. Então a paisagem cultural é algo que foi feito pelo ser humano, tá bom? O 4, o quarto quadradinho, a quarta coluna é o número 4, território. Então onde você tem a ação de territorialidade, ou seja, o presidente Bolsonaro comanda o Brasil. Onde ele comanda o Brasil? No território brasileiro. Então é a ação de alguém sobre algo, tá bom? E o quinto espacinho é o que sobrou, né? O 2, paisagem natural. É o predomínio dos elementos naturais, como água, ar, relevo e vegetação, tá bom? Então ficou 5, 1, 3, 4 e 2, tá bom? Exercício 7, da 216. O exercício 6, para vocês fazerem como lição de casa. Para a próxima página aí. 217. Olha ao seu redor, observe bem onde você está nesse momento e responda as questões a seguir. Então também é resposta pessoal, resposta de vocês. O que é lugar, o que é região, o que é espaço geográfico, tá bom? Vai ficar para casa, quem não fez, realizar. Tá bom? Desculpe pelas condições, né? Pelo áudio, pode ser que o áudio não esteja saindo tão bem, mas é só uma medida para tentar evitar nosso distanciamento, a nossa perda pedagógica, e a gente continuar com as nossas atividades. A próxima página aí. Então aí, 217 já foi, 218, aquela estrutura, aquele fluxograma, né, o finalzinho do capítulo. Então aí, quais são os quadradinhos que compõem, né? Você tem o primeiro quadradinho lugar, o segundo quadradinho espaço geográfico, o terceiro território, o quarto paisagem, o quinto região. Então o que você tem? Lugar. É o sentimento de pertencimento, né? Ah, minha casa, meu quarto, minha escola, então, algo que é meu. O segundo espacinho, espaço geográfico, é no quadradinho marrom. Está escrito constante transformação e construção, tá bom? O terceiro espacinho aí é o do território. Então, onde você tem limites naturais ou limites culturais, tá? O quarto quadradinho é uma paisagem,
ou cultural ou natural, então pode ser uma paisagem feita pelo ser humano ou uma paisagem feita pela natureza, né? Pode ser natural ou cultural feita pelo ser humano. E o quinto espacinho é região. Quando eu tenho critérios estabelecidos, por exemplo, eu tenho uma região do Brasil, o norte, o sudeste, o sul, e ela tem critérios estabelecidos, tá? Por exemplo, critério econômico. A região sudeste é a região onde tem mais desenvolvimento econômico, então o critério estabelecido é a economia, o dinheiro. A região norte, onde tem mais problemas ambientais, então o critério os problemas da natureza, por exemplo, queimadas, né? A exploração sem a utilização, tá bom? Se tiver muito rápido, depois você volta o vídeo com calma, vai realizando os exercícios, né? Página 231, tá bom? Exercício 1, Exercise 1. Preencha o quadradinho a seguir, informando na coluna da esquerda os principais tipos de documentos cartográficos. Então você tem aí no quadradinho da esquerda, mapa, planta e carta. E na direita, nas aplicações, você vai identificar o que é um mapa, o que é uma planta e o que é uma carta, tá bom? Os próximos exercícios aí são sobre o mapa da questão 2, né? Então aí, no 2 da 231, qual é o tema cartografado nesse mapa? Desertificação, tá bom? O 3, qual é o local cartografado? Que mapa é esse que está sendo representado? O mapa mundi, né? O mapa do planeta. Qual é a escala do mapa? No exercício 4, é a parte de baixo aí do mapa. Você tem a escala, né? Quantos centímetros do mapa equivalem a quantos quilômetros da realidade? Então é uma escala. No exercício 5, identifique os locais com maior risco de desertificação. Então, observando o mapa aí, você vai ver aonde está mais vermelhinho, tem maior risco de desertificação, ou seja, tem uma maior quantidade maior probabilidade desse solo se transformar em um deserto, tá bom? Em perder suas riquezas, perder a sua água, né, e os seus sais minerais, tá bom? Então a 231 é analisando o mapa. 232, nós temos aí um certo e errado, tá bom? Eu vou responder o exercício 6, o exercício 8. Vou deixar o 7 e o 9 para vocês, tá? Então o exercício 6, sim ou não, é certo ou errado, né? Exercício 6 da 232. Então, A, os rios são representados por linhas pontilhadas na cor preta, sim ou não? Não, errado. B, na escala geográfica o denominador é variável? Certo, sim. Ou seja, você vai mudar conforme a escala desse mapa. Esse mapa pode ser pequeno ou grande. Então você tem o mapa do Brasil grandão aqui e você tem o mapa das Américas, que é menor do que esse. Então já vai mudar o número, já vai mudar a escala dele. C, a cor verde é utilizada para representar as formações vegetais? Sim. D, na escala cartográfica o numerador é variável? Não, errado. E, é possível utilizar a cor azul para representar uma área de cultivo? Errado. F, está certa, a escala geográfica representa os tamanhos em tempo real e no gráfico? Sim, está certo, tá bom? Na 7 você vai pesquisar quais estão erradas das 6, que eu acabei de corrigir com vocês, e colocar o porquê que está errado. 8. A geografia e a cartografia têm relação? Tem. Eu elaboro mapas para poder analisar o meio ambiente. Então a cartografia e a geografia estão relacionadas, tá bom? A 9, vocês vão pesquisar e vão procurar essa conta, tá bom? Aquela conta feita na apostila. A resposta certa é a D, 5.500 metros. Vocês vão subtrair, vão fazer a conta de escala entre o primeiro mapa e o segundo mapa desta página. E a última página, 233. Então é outro fluxograma aí, no final do segundo capítulo, que faltou a gente corrigir, tá bom? Então o que você tem aí? Na primeira coluna, tecnologia que se utiliza de... Aí você tem imagem de satélite, cartografia digital e fotografia aérea. É o terceiro tópico.
Na segunda coluna aí, quais os elementos de um mapa? Você tem orientação, localização, escala, fotografia. Então falta o título, né? Você tem que ter o título do mapa em cima, né? Então, além dos elementos principais de um mapa, é o título, né? A escala pode ser gráfica ou numérica. E os mapas na pontinha, no final da página? Você tem mapas especiais, mapas gerais e mapas temáticos, tá bom? Então essa nossa primeira aula ela foi para resolver os exercícios que estavam faltando. E só para continuar, né, tentar diminuir as nossas perdas, vou indicar videoaulas, vou indicar exercícios da apostila e do SAI. E é isso por enquanto, tá bom? Até a nossa próxima aula. Beijo a todos e se cuidem.